Capítulo 2: A preparação dos trabalhos. Esse é o título do capítulo e ele diz como um primeiro passo, primeiro conselho para quem trabalha intelectualmente é olhar para trás, sobretudo para si, antes de começar um trabalho. Esse olhar para si diz respeito a que você entenda o que você fez na semana passada e o que você já tem. Com esses conhecimentos prévios, com esse olhar um pouco para trás, o trabalho atual pode ser até modificado. Quando você já tem algo, você supera alguns pontos do que vai fazer hoje. Quando você fez alguns erros, cometeu alguns tropeços na semana anterior, nos dias anteriores, você vem melhor hoje. Então, analisar o que fez atrás é um passo importante para quem vai começar um trabalho intelectual. Antes de tudo, penetrar no conhecimento de si próprio, fazer passar pela memória aquilo que fez no decurso da última semana. Então, esse autor aponta que nós devemos refletir sobre o que realmente sabemos, o que devemos livrar enquanto intenção, pois foi erro no passado, e com isso também tenhamos a leveza e a desconexão da intenção de ter um saber enciclopédico. É aqui que ele fala isso, no capítulo 2. Quando você tem essa intenção de saber tudo, você não é próprio do humano saber tudo, então você pode ter uma certa decepção no decurso do seu trabalho, pois de vez em quando você vai precisar acessar o conhecimento que antes tinha e hoje não tem mais e vai se decepcionando e dizendo frases como eu não consigo estudar, eu não consigo aprender, e essa reclamação tende mais a te puxar para um desestímulo do que uma motivação diária. Deixar o tempo fazer o seu próprio trabalho é algo que se repete nos autores que abordam a vida intelectual. Essa afirmação reduz a pressão de que o conhecimento caia como um raio em nossas cabeças após uma leitura. Então, a sensação de conhecimento ela vai acontecendo durante o tempo. Você tem a leitura, você fica um pouco feliz quando tem um aprendizado. No outro dia, deu tempo ao corpo elevar-se em espírito para fazer novas conexões. Quando você conversa com alguém, novas informações ou novas associações você faz e assim vai consolidando a sua evolução intelectual. Então, não é pertinente colocar o sofrimento sobreposto e uma visão de que não está evoluindo. Não é pertinente, porque essa evolução não é objetiva. Apenas em algum momento você se depara, pensa um pouquinho e diz: nossa, eu mudei. Eu antes não conseguia fazer isso, desempenhar essas funções ou pensar sobre isso. Minha ideia sobre esse assunto era uma e agora é outra, e eu acho que está mais aprimorada. Você mesmo pode ter essa reflexão. Ou outra pessoa diz: Daniel, esse pensamento aí eu nunca tive. Interessante essa visão. Como que você chegou a essa conclusão? Aí você lembra que foi um livro que você leu, um personagem que tinha uma atitude similar. Você vai tendo alguns indícios que a sua vida intelectual compensa, né? Você está vendo coisas que as pessoas não estão vendo. No capítulo 2, o Jean Guiton, ele detalha um pouco mais sobre o que é o espírito, embora ele tenha falado ali no prefácio e citado essa palavra no capítulo 1. Mas é no capítulo 2 que ele permite que o leitor chegue em algumas conclusões, e essas são as minhas aqui, né? O que é o espírito de uma forma mais objetiva dentro desse contexto da evolução intelectual. O espírito, basicamente, é a qualidade da sua atenção. Se você transformasse a sua atenção em algum objeto, quem sabe uma flecha, a qualidade da sua atenção, o espírito da flecha, seria a ponta, em que ela tem um alvo a ser atingido. Então, a qualidade da sua atenção, imagine a ponta de uma lança. E quando essa ponta mira para algo, para um tipo de conhecimento, esse alvo tende a ser atingido, porque você mirou.
É diferente de uma pessoa que não mira para um alvo, que não tem um objetivo. Quando isso acontece, o espírito fica atordoado. Ele não sabe o que fazer. Imagine ter uma arma de alta possibilidade de dano. Então, é melhor usar outro termo aqui. Imagine que você tem uma ferramenta de alta possibilidade de impacto positivo e não sabe para onde ela apontar, que é o espírito isso. Então, quando você sabe para onde apontar, você consegue alcançar os seus objetivos de desenvolvimento. E, inclusive, quando você não faz isso, quando você não tem objetivo, foco, meta, método, que é a ponta da lança, que é o seu espírito, isso torna o espírito pesado. E o peso mais duro para uma alma é não saber o que é necessário fazer. Alma ou espírito, né? Quando você tem uma lança e não sabe para onde apontar, a ponta da lança é seu espírito, sua alma, você deixa essa lança com muito peso, pois ela não terá funcionalidade. Mesma coisa, nossa evolução intelectual. Quando a gente não sabe para onde apontar, onde estão as nossas inclinações de estudos, para onde devemos direcionar o nosso foco no cotidiano e ainda permitir ter a mente aberta para outros conhecimentos, mas ter um certo núcleo de conhecimento que você busca de uma forma contínua, o espírito fica pesado e fica atordoado sem saber para onde ir. E esse é o peso mais duro para um espírito. A atenção será tanto mais forte quanto mais se mobiliza e se concentra. Então, o esforço para o desenvolvimento intelectual vem também da intenção de ter método, modo, foco, disciplina para acessar os conhecimentos. E, repetitivamente, falo aqui sobre esforço para o desenvolvimento. Não é algo totalmente passivo, embora haja uma fase passiva, mas você deve se colocar nisso também. E ele coloca pelo menos 3 máximas para que a gente reflita nesse curso de desenvolvimento. Primeiro ponto, para ter uma ponta de lança afiada, uma alma, uma elevação em espírito, é saber selecionar. Sabe, no capítulo anterior, onde a gente conversou sobre selecionar fontes, também tem que selecionar uma linha de conhecimento que você quer evoluir. Não dá para saber tudo. Devemos nos livrar da intenção de ter um saber enciclopédico. Com isso, a gente tem uma ponta mais bem direcionada. Então, o primeiro ponto é saiba selecionar. O segundo é não procure entender tudo. Se eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se alguma pessoa disser para você, me diz como é o Brasil, uma pessoa que não mora no Brasil, né? Aí você consegue descrever o Brasil, como é o Brasil, um pouco da cultura, aspectos geográficos? Sim? Agora, me diz para quantas capitais do Brasil você já foi? Menos que 8, provavelmente. Me diz para quantas cidades do Brasil você já foi? Menos que 40, provavelmente. Então, você não consegue ir para todos os territórios. Quer dizer, você consegue, mas você não foi para todos os territórios. Cada província, cada estado, cada cidade, você não foi. Mesmo assim, você sabe do Brasil. Você sabe, de uma forma com boa qualidade, descrever o Brasil em suas várias vertentes para um estrangeiro. Da mesma forma é o conhecimento. Você não precisa decorar, saber cada palavra de um orador, de um vídeo, de um livro, de uma arte, de um filme e de um teatro. Você não precisa saber cada palavra, mas você consegue, ao final de acessar um conhecimento em várias mídias, ter um núcleo de conhecimento que fica com você e que você consegue expressar e que é seu. Então, por isso que tem pertinência esse segundo ponto. Não procure entender tudo. Não tem intenção de entender tudo, né? O terceiro é agarre-se a um só ponto e gire ao seu redor. Quando você tem um direcionamento de uma área do conhecimento para estudar, esse é um só ponto que ele coloca. Embora ao seu redor exista algumas ramificações que você deve visualizar. Mas não faça das ramificações pontos de
nucleares a todo momento que são modificados. Esse é meu núcleo, essa é a área de conhecimento que eu posso acessar sempre. Não, eu vou trocar esse núcleo para esse, eu vou trocar esse núcleo para esse. Isso torna o espírito bagunçado, sem saber para onde direcionar o esforço e a sua potencialidade. Né? Nossa potencialidade, que é o sopro divino que temos, que é a inteligência, que os outros animais não têm. Né? Então, saiba selecionar, não procure entender tudo e agarre-se a um só ponto e gire ao seu redor. Um ponto importante aqui da discussão é ter uma diferenciação entre trabalho e ocupação. O Jean Guiton coloca que o trabalho é quando você desempenha com foco, com um objetivo, alguma coisa, como a leitura, a escrita, o seu trabalho de desenvolvimento de pensamento. Esse é o trabalho propriamente. Só que existe uma ocupação, que é quando você coloca algo a ser feito dentro do seu tempo, mas isso não é uma evolução. Isso não é evolução. Só que todo mundo tem esse tipo de atividade, a ocupação. Todo mundo tem. O fato é que a gente possa diferenciar se estamos naquele momento trabalhando ou nos ocupando. O ruim é quando nós não temos essa imagem mental e nós transformamos o nosso trabalho como uma ocupação. Então, quando você está fazendo uma leitura, nessa leitura você começa a colocar coisinhas, tem que ter aqui um post-it, tem que ter 2 lápis aqui do meu lado, você começa a se ocupar, gastando tempo, e aí você transforma, você se justifica que aquilo é trabalho, organizar a mesa, tenho que ir ali trazer minha água, trazer não sei o quê. Você começa a colocar coisas desnecessárias no seu ambiente, na sua linha de tempo, que ela vai ocupando o seu tempo, ocupando, ao ponto de você confundir aquilo com o trabalho. Então, tem que ter essa visão de que esse é o trabalho, essa é a dedicação de espírito, essa é a evolução, e esse outro ponto aqui do trabalho é apenas uma ocupação. Dentro do trabalho tem uma ocupação, certo? Nunca se deveria deixar que essas fases de trabalho e ocupação se misturem. Não se deveria ficar satisfeito com esse vago trabalho que não é nem paz, nem aplicação, que é apenas a ocupação, né? Um grifo próprio aqui é que a gente não deveria tolerar nem o semi-trabalho e nem o semi-repouso. Quando a gente faz isso, há uma maior chance de fazer com que a gente se doe por inteiro. E ainda que, quando for o momento de descansar, que assim o faça de uma forma pertinente. Que não haja nunca em você mistura de gêneros entre trabalho e ocupação. E mais uma vez a gente faz aquela conexão com o trabalhador da guerra, com o soldado, que ou está atacando ou está descansando, certo? Trabalho e ocupação. Então, em resumo, a ocupação é uma atividade na qual o cerne do espírito pode se distrair, tranquilo. O cerne do espírito pode se distrair. Embora naquele momento possa ter uma evolução intelectual, mas há uma possibilidade de você se distrair. O exemplo, assistir um filme, beleza. Você se eleva, você se distrai, tranquilo, demais. Agora, o trabalho é um momento em que nós nos entregamos, na medida do possível, e só o trabalho comporta simultaneamente a alegria e o sofrimento, como toda virtude do ser total. Quando você trabalha, você precisa se esforçar para ter uma mobilização do seu espírito, do ser e corpo, né? Corpo e espírito. Então, essa visão de trabalho e ocupação é pertinente. Há quem se esconda sobre a aparência de um excesso de trabalho para evitar a atividade que lhes é odiosa, ou a inação, que os colocaria em face daquilo que, na realidade, não são. Então, você, consciente ou inconscientemente, arruma coisas para fazer, chama aquilo de trabalho, mas é porque o trabalho propriamente lhe é odioso. Você não quer fazer aquilo. Ou então, se você fosse forçado a agir, você seria
colocado de frente, confrontado com a sua incapacidade, com a realidade, com a sua incompetência. Então, são duas coisas que faz, de uma forma consciente ou inconsciente, você não trabalhar verdadeiramente. É que o trabalho é odioso para você. 2, você é incompetente para exercer o trabalho propriamente. Só que lembra que a incompetência é superável, né? E o trabalho odioso também pode ser superável quando você adiciona em relevo o seu espírito. Quando você coloca o que é que isso pode contribuir comigo também, para os outros, o que é que eu posso exercer aqui de desenvolvimento intelectual e de meu caráter humano, e isso justifica uma mudança de percepção sobre a profissão. Então, trabalho e ocupação. E esse trabalho pode ser dividido. O trabalho que coloca ao mesmo tempo alegria e sofrimento, ele pode ser separado em 2 momentos. Por exemplo, horas sagradas, que é o momento de paz ativa que Jean Guiton coloca, ou horas de frescor. Então, nas horas sagradas, nas horas de paz ativa, é onde sua atenção está no estado de lucidez mais intensa. É ali que você está fazendo o núcleo do seu trabalho, o núcleo da sua ação humana, onde tem uma coincidência com o seu ser, o eu mais vivo. Então, durante uma rotina de trabalho, tem esse momento. Dentro da rotina de trabalho também, tem as horas de frescor, que conclui o Jean como 2 elementos dentro dessas horas de frescor, que é coisas urgentes que você tem que fazer, embora pesadas também, a parte burocrática da profissão, preencher papel, alguma coisa assim que é urgente, uma organização, e horas agradáveis, que são uma hora em que você pode respirar durante aquela rotina de trabalho, refletir, pensar sobre o que aconteceu nos últimos minutos ou horas. Então, as horas sagradas e as horas de frescor, elas cabem dentro de uma rotina de trabalho. Agora, você sabendo, né, eu gosto muito disso, quando eu coloco nome e sobrenome nas situações em que eu vivencio, porque aí assim eu consigo definir melhor que eu entendo que agora é um momento de maior concentração, que demanda mais do meu ser, e entendo que eu saí desse momento e agora tenho horas de frescor por horas, minutos dentro da minha rotina de trabalho. Por exemplo, esse é um momento em que eu tenho minha paz ativa, minhas horas sagradas. Eu estou com foco totalmente voltado para entregar algo bom, crítico, pertinente para você. Daqui a pouco eu vou para as minhas horas de frescor, onde eu vou cumprir a parte burocrática, que é colocar o vídeo no computador, desencadear o processo de edição. Então, eu sei que dentro do meu... Isso é tranquilo, é muito tranquilo. Eu posso ir ali, beber água. Quando eu trabalho em casa, eu posso ir ver os meus filhos. Então, dentro dessa rotina de trabalho que eu assumi aqui nesse contexto, aqui nesse momento agora, né, não nos meus outros trabalhos, mas eu posso fazer isso. Ter essa consciência, diz assim, Daniel, esse é o momento das horas sagradas e não fica colocando outras coisas dentro desse momento das horas sagradas. Essas horas sagradas farão a entrega e a elevação de espírito que você precisa, elevando a sua qualidade de oratória, de comunicação, e assim você extrapola, você imagina como que essas horas sagradas e essas horas de frescor se repercutem na sua vida também. O Jean Guiton foi muito feliz quando discorreu sobre isso aqui no livro O Trabalho Intelectual. Então, como que a gente poderia regular esse direcionamento durante o desenvolvimento de trabalho intelectual? Primeiro ponto é se conhecer. Quanto que você precisa ou pode dedicar de tempo nessas horas sagradas? Você consegue ter muitas horas sagradas do trabalho? Ou você vai aprimorando isso ao longo do tempo? Então, conhecer-se. O segundo ponto é aceitar-se. Então, se você consegue pouco tempo nas horas sagradas, enrola mais nas horas de frescor, você consegue, agora, em nível de consciência, melhorar suas horas sagradas. Você vai perceber que vai conseguir fazer muito mais do que quando não tinha essa divisão. Conhecer-se e aceitar-se. E isso é o que Jean Guiton coloca como a duração íntima. Qual é a sua duração íntima?
Como que você funciona em termos de horários de trabalho durante o dia, tarde, noite, quantas horas seguidas. Identifique, aceite, concentre-se e melhore quanto à sua duração íntima. E qual a ação de esforço para um espaço intelectual? Quando a gente vai trabalhar dentro do nosso ambiente, esse ambiente influencia também. E o Jean Guiton coloca 4 elementos interessantes aqui que eu achei importante trazer para você. Porque a preparação para o trabalho exige um recanto e, mais ainda, uma atmosfera. Então, como organizar essa atmosfera? Primeiro ponto é encontrar um refúgio. Segundo, organizar a gruta, né? Imaginando, é uma visão de caverna, mas você entende, né? Que é um ambiente de trabalho. Preocupar-se com a luz e também fazer com que, se possível, ter outra pessoa para ter uma interlocução, para conversar com o que você aprendeu. Aqui no meu contexto, isso é mais comum com a conversa com minha esposa, colocando em algumas situações que eu pensei e que eu reflito, tá bom? Então, não tolere nada junto a si que não seja útil ou que você não ache belo. A gente fica aqui com essa reflexão e essa sugestão de resistência para o desenvolvimento da vida intelectual. A gente se encontra no próximo bloco. Até lá!